Essa galera tá na área aí? Guerreiro, aí tu já conhece o procedimento, né? Você vai entrando aí, já vai bombando, vai convidando seus amigos. Lei nova. Jogo duro, né? Rio Grande do Sul na área. CDD na área. Alô, CDD. CDD é jogador demais, hein? É isso aí. CDD é a raiz. Por isso é Civil Espírito Santo. Tá todo mundo aí? Guerreiro, aí você entra aí e já bomba de coraçõezinho, né? Goiânia, Santa Catarina, Alfa Zulu, Black Pill, a faixa é preta, né? E aí, vamos começar? Amanhã tem aulão, né? Vamos lá então, vamos lá. Vocês adoram, né? Hoje faço 28 anos aqui para ser chamada no Perceba. Pô, parabéns. Fazendo isso de dezembro, né? Também sou de dezembro, hein? Tá chegando o aniversário do Zuki aí. Vou jogar duro. Bacana, né? Eu já vou jogando duro com você para dizer o seguinte. Veja, amanhã, pessoal de Brasília, nosso aulão, Direito Penal, Parte Geral, em Teoria e Exercícios, né? 5 horas trabalhando a parte geral, focada aí nos concursos das carreiras policiais, né? Sobretudo a PMDF, a gente da PRF, da PF. A gente vai jogar muito duro. Professor, estudo para delegar. Será que é jogo aí nesse aulão? Claro que é. Chega lá, você vai falar, foi bom ter comparecido aqui. O jogo vai ser muito duro, beleza? Então amanhã, a aula começa às 14 horas, mas eu vou logo adiantar, né? Ver se você chega lá, 12h30, porque vai ter fila, né? 230 lugares apenas, né? Não conseguiu um local maior, enfim, ordem de chegada, beleza? Isso é uma coisa. Uma segunda coisa é o nosso aulão Adelante Joga Duro com você, dia 13 de janeiro, lá na LBV. É um aulão focado, esse é focado para a PMDF, beleza? 13 de janeiro, você tem que entrar no site www.adelante.net.br. Me parece que semana que vem vai virar o lote, né? Primeiro lote aí já bombou, semana que vem vai virar o lote, quem vai fazer o aulão Adelante de janeiro. Legal? E o aulão de amanhã, dia 9, né? 9 de dezembro, jogando muito duro com você. Nosso aulão de Direito Penal, Parte Geral em Exercícios. Legal? Bacana, bacana, bacana. A colega está colocando ali, vai fazer uma revisão da Polícia Civil do Santa Catarina. A gente vai ver se consegue fazer alguma coisa semana que vem, né? Mas eu estou fazendo. Essa semana aqui eu vim abordando diversos pontos aqui. Beleza? Tranquilo. Veja que foi editada a Lei 13.531, né? 13.531. A lei, na verdade, agora, atendendo um reclamo da jurisprudência do STJ, inseriu o DF, né? Lá no inciso 3, né? Isso, no artigo 163, inciso 3, que trata lá do dano qualificado. Não só o DF, como também empresa pública, né? E também quando você trata lá da receptação, quando a receptação é qualificada, né? Veja, lá no 180, né? Você teve uma alteração da lei também, a lei menciona, se você pegar aí, você vai ver lá no 180, parágrafo 3º, né? Fala o seguinte, ó, a pena será em dobro
contratar-se de bens do patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, incluiu o Distrito Federal, tá? E empresa pública foram incluídos também aqui no 180, parágrafo 6º. O examinador, ele deu uma voada que depois eu vou falar para vocês, beleza? Ele perdeu uma oportunidade de corrigir também uma redação de outros dispositivos aí que eu vou te falar. Tranquilo? Bacana. Tranquilo, mas isso aqui é no final. Eu não vim aqui para ler a lei. Eu vim aqui para jogar duro e no final, na pedra de toque, você já conhece como é Zuki Didática, eu venho aqui fazendo a minha revisão jogo duro com você. E aí, lá no final, depois que eu comentar os julgados que precederam a edição dessa lei, aí eu entro na lei. Beleza? Eu não vim aqui para ficar lendo a lei. Eu não sei fazer isso, né? Ou eu vou jogando duro, pegando pesado, ou eu nem faço a live. Então, para começar a pegar pesado com você, e para alguns que já assistiram uma aula de dano que eu dei, vai ser uma revisão. Para quem não assistiu, veja, anota essas informações. Eu te chamo no Percebe e digo, crime de dano, né? Crime inserido lá na órbita dos crimes contra o patrimônio. Veja que quando eu trato do crime de dano, objeto jurídico tutelado é a coisa alheia móvel ou imóvel, né? Móvel e imóvel, né? Melhor dizendo. E é muito interessante, né? Porque quando você trata lá do furto, o furto fala coisa alheia móvel, né? Quando trata do dano, coisa alheia móvel ou imóvel. Legal. É importante dizer ainda que o objeto ele tem que ser alheio. O objeto tem que ser alheio. Veja que não é caracterizado o crime de dano quando o próprio proprietário da coisa vem a danificar a coisa, né? Eu tenho aí a alteridade. Veja, eu só posso considerar a figura típica quando há prejuízo a terceiro. Não é isso? Olha aí a alteridade aí. Então, veja, eu te chamo no Percebe e digo, o proprietário, se ele danifica um determinado objeto que pertence a ele, eu não tenho crime de dano. É a regra. É a regra. Eu te chamo no Percebe e digo, é a regra porque, veja, eu tenho situações em que o proprietário vai danificar a coisa que é dele e ele vai responder penalmente. Vai responder penalmente por quê? Vai responder penalmente porque agora eu tenho tício, ele está danificando um objeto que é dele, mas te chamo no Percebe e digo, a justiça deixou esse objeto em depósito com uma outra pessoa. Aí ele foi lá, ficou muito chateado com a decisão da justiça. Que papo é esse? Deixou meu carro em depósito com uma outra pessoa. Aí foi lá e danificou o veículo, que é dele. Ah, professor, não vai responder porque o objeto é dele. Pelo dano ele não responde, mas eu tenho aí configurado crime contra a administração da justiça, artigo 346 do Código Penal. Beleza? Então fica ligado, né? Ele danificou uma coisa que é dele, essa coisa estava em poder de terceiro, por determinação da justiça. Dano eu não vou ter, mas eu vou ter o crime contra a administração da justiça, lá do artigo 346 do Código Penal. E eu falei que tinha uma segunda situação, e eu te chamo no Perceba e digo que agora o Mévio, ele tem o carro dele, ele é proprietário da coisa, foi lá e destruiu o carro todinho. Destruiu o carro. Professor, não tem dano caracterizado também não. Não tem dano caracterizado porque a coisa é própria, né? Não tem dano caracterizado porque a coisa é própria. Mas será que tem um outro crime? Peraí, qual foi a motivação? Professor, é o seguinte, ele fez seguro com o veículo dele e para receber o seguro, né, ele forjou, né, que o veículo teria sido, veja, danificado. Entenderam ou não? Então, perceba, ele destruiu a coisa, né, como uma forma de fraude para o recebimento de indenização ao valor de seguro. Não vai responder pelo dano, mas responde pelo estelionato, né? Veja em outras fraudes, né, previsto lá no artigo 171, inciso 5. Não é isso? Olha aí, né? Destruir uma coisa que é própria, dano não tem, mas cai numa outra figura típica, né? Porque, veja, ele utilizou-se de uma fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro. Beleza? Essa foi uma aula, estou aqui só fazendo um resumo de uma aula que eu dei acerca do delito de dano. Depois você vai jogar no YouTube e você vai pegar. Aqui é só um resumo para eu entrar lá na pedra de toque. Por quê? Porque eu não sei ser básico. Falando em não saber ser básico, eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, né? Veja aí, dano versus animal.
Quando é que eu vou ter crime de dano e quando é que eu vou ter crime de maus tratos, né? De animal. Eu te chamo no percebe e digo, o cachorrinho, né? Veja, pertence à Mévia, né? E ele foi lá e subtraiu aquele animal, não é isso? Ele subtraiu aquele animal. Veja que se esse animal está inserido, né? E é até melhor fazer uma correção aqui. Se esse animal está inserido no patrimônio daquela pessoa, tem um furto configurado, né? Professor, mas vai ser aquele furto lá agora com a qualificadora, né? O tá chamado abigeato? Não. Por quê? Porque o abigeato só vai ser caracterizado se o animal for de produção. Falei cachorro, né? Animal de produção são os bovinos, os suínos, entenderam ou não? Eu teria aí o furto, né? Que está inserido lá no patrimônio da pessoa. Agora o tio está passando na rua, viu um cachorro, aí ele foi lá e matou o cachorro, bicho. Tu tem noção disso? Aí está cometendo os crimes de maus tratos lá do artigo 32 da Lei 9.605. Bacana? É importante. Veja que eu tenho o Mévio, o jogo é duro demais, pegada é de monstro. Eu tenho o Mévio que ele estava visitando uma fazenda. E aí o Mévio adora, né, veja, realizar aquelas pichações e tal. Professor, já estudei lá na lei de crimes ambientais, as pichações, né? Ah, tô ligado. Entendi. Aí o Mévio pegou uma porteira de uma fazenda e pichou. Pichou lá, escreveu lá, Mévio, joga duro. Olha só, ainda que escreveu isso ainda. Lá na porteira da fazenda. Veja, eu pergunto, eu tenho dano ou tenho crime ambiental configurado? Eu tenho dano ou tenho crime ambiental configurado? Né? Ele está com um jet, numa porteira de uma fazenda lá e jogou duro. Eu tenho dano ou tenho crime ambiental configurado? Né? Porque, veja, se você olhar lá o caput do 163, né? Se você olhar lá o caput do 63, jogando duro demais, você vai perceber lá no caput do 63, veja, é um crime de ação múltipla, porque ele fala o seguinte, ó, destruir, não é o que é destruir? Eliminar fisicamente a coisa, inutilizar, tornar a coisa imprestável, né? Deteriorar, diminuir o valor da coisa, entenderam ou não? Né? E o cara foi lá e pegou, né, o jetzinho dele lá, pichou lá a mureta, a porteira da fazenda. E aí? Pichação vai caracterizar crime ambiental? E aí? Coisa alheia, né? E aí? Será que eu tenho aí o dano configurado? Vem cá, filho, vem cá, saia do básico. Vai lá pegar o artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais, que trata da pichação como crime ambiental. Vai lá pegar o artigo 65, que trata lá da pichação nos crimes ambientais. Você pegou aí a Lei 9.605? Você pegou? Fala assim, professor, eu peguei, estou jogando duro demais na pegada de monstro. É isso aí. Rapaz, eu aprendi esse negócio de pegada de monstro com vocês, né? Agora só fico falando isso. Vocês também não são bons. Vocês fazem parte da aula, né? Vocês começam a falar essas coisas aí. Eu criei o jogar duro. Agora essa pegada de monstro aí foi coisa de vocês. Bacana. Você pegou aí o 65 na pegada de monstro, jogando muito duro? Pegou, né? Isso, pegou. Veja que lá no artigo 65 ele menciona pichar ou por qualquer outro meio compuscar edificação ou monumento urbano. A porteira que eu estou falando está lá no meio rural. Joguei duro, te peguei, coloca aí na pegada de monstro. Porque se ele realiza uma pichação num ambiente rural, eu tenho dano, não crime ambiental. Porque para ser crime ambiental tem que ser um monumento urbano, edificação monumento urbano. Uma edificação no meio rural, eu tenho aí dano e não crime ambiental. Por favor, examinador, não mete essa da pichação, porque aqui é adelante. Aqui não. Eu sei a diferença quando vai ser dano e quando vai ser crime ambiental. Pegada firme demais, então fica ligado, né? Os adelantes aí que já jogaram lá, que não área rural e tal, eles jogaram aí porque eles assistiram essa aula, né? São meus seguidores há muito tempo, né? Não vem bagunçar não, jogar pichação para ver se eu vou direto, eu não sou bobo, porque lá no 65 fala pichar ou por outro meio conspurcar, edificação ou monumento urbano. Ora, se eu tenho uma edificação rural,
né, e realiza pichação, tem um dano e não um crime ambiental. Ah, professor, não pode. Não pode. Você pode utilizar a interpretação analógica em direito penal, não analogia. Você já está pensando na analogia, né? Seria uma analogia Malam Partem, né? Por analogia, não pode. Beleza? O princípio da legalidade é até um dos fundamentos do julgado que a gente vai tratar mais à frente. Vamos andar mais rápido, né? A aula aqui não é de dano. Eu acabo me prendendo aqui porque eu gosto de jogar duro demais. Bacana. É importante quando você trata lá do delito de dano, né? Fazendo É assim que se estuda. É assim, tá entendendo como se estuda na pegada? Entendeu? Olha só, olha o link que eu vou fazer. Danos versus aberratio ictus, né? Dano versus aberratio ictus, né? Danos aberratio ictus, não é isso? Você tem dano, né? Dano relacionado com o resultado diverso do pretendido, né? Então aqui eu vou analisar só o resultado diverso do pretendido, beleza? Analisando o resultado diverso do pretendido, né, lá na órbita do erro, na teoria do erro, veja que se eu lanço uma pedra para atingir determinado veículo e acaba atingindo uma outra pessoa, eu vou responder pelo último resultado, a título de culpa. A título de culpa. Eu não vou aqui aprofundar no resultado diverso pretendido, porque não é o tema. Só estou fazendo, só pincelando, beleza? Então o Tício arremessou uma pedra para atingir o veículo do Mévio. A pedra passou do veículo do Mévio e atingiu o Paulo. Ele vai responder por lesão corporal culposa. O examinador, toda hora ele vai falar o seguinte, e essa tentativa de dano aí, não responde? Aí você fala, aqui não, né, filho? Ocorreu um resultado diverso do pretendido. Essa tentativa de dano era desconsiderada. O agente responde só pelo último resultado a título de culpa. Deu para entender isso? Então lançou a pedra, passou, queria atingir o veículo, não atingiu, não é isso? Atingiu o Mévio, né? Atingiu o Mévio. Veja, atingiu o Mévio? Atingiu. Vai responder pelo último resultado a título de culpa. Agora, se ele realiza disparo para atingir o Mévio, erra o Mévio e atinge vamos supor, né? Tem previsão lá do dano culposo na lei de crimes ambientais. Vamos supor que ocorra uma das situações que caracteriza dano culposo lá na lei de crimes ambientais, né? Aí ele realizou um disparo de arma de fogo, atingiu lá um monumento, tá certo? Amparado lá pela lei de crimes ambientais. Veja, eu tenho até a possibilidade de dano culposo na lei de crimes ambientais. Será, professor, que eu vou aplicar essa sistemática lá do artigo 74? Aí você não aplica. Por quê? Porque esse crime, né? O primeiro crime que ele teve a intenção é mais grave. Entenderam? Aí vai responder só por tentativa de homicídio. Deu para entender isso? Né? E a absorção daquele dano que seria um dano culposo. Lá na lei de crimes ambientais, a previsão do dano culposo. Estou falando lei de crimes ambientais. Não estou falando do Código Penal, porque no Código Penal não há previsão do dano culposo. Legal? Então, bacana. É importante ainda, né? Eu aqui fazendo a revisão antes de entrar na pedra de toque, que eu gosto de jogar duro. Veja, dano versus furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Sempre lembrando que o agente vai responder pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, né? O dano aqui é a absorção, não é isso? O cara não pode responder pelo dano e ainda por furto com rompimento de obstáculo. Seria bis idem, né? Você está utilizando o dano tanto para qualificar o crime de furto como para caracterizar um crime autônomo. Joga na pegada de monstro total. Bacana. É importante, né? É importante a gente aqui caminhando, te chamando no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: danos versus preso, né, em fuga, né? Aí eu tenho um determinado preso, né? Veja que se ele utiliza de violência para fugir de um sistema penitenciário, por exemplo, se ele usa a violência contra a pessoa, eu tenho um delito lá do artigo 352, salvo engano, né? Mas acho que o 352 sim, me ajuda aí, né? Joguei aqui na cabeça. Fuga e evasão de preso. Fuga e evasão de preso. Bacana, ele tem que utilizar de violência contra a pessoa. E se ele utilizar de violência contra a coisa? Danificou a cela para fugir. Eu tenho aí dano configurado, dano ao patrimônio público.
Isso, né? Ah, rapaz, Zuc tá bom ainda, Zuc lembrou, 352, bacana, né? Vocês me ajudaram, vocês me ajudam. Eu vou te chamar no PC e dizer o seguinte, eu tenho duas correntes doutrinárias quando há danificação da cela. O STJ fala o seguinte, olha, para caracterizar o delito de dano, o agente tem que ter a intenção de causar o prejuízo. Quando o agente ele foge da cela, ele não tem intenção de danificar a cela. A intenção dele é fugir. Né? Ele não tem intenção de danificar a cela. Né? Mas ele danificou, tudo bem, danificou porque era necessário. Entenderam ou não? Mas ele não tinha intenção de danificar a cela, ele tem intenção de fugir. Então, para o STJ, na sua pegada, aquele preso que danifica a cela para fugir, o fato é atípico. Olha, ele está empregando violência contra a coisa e não contra a pessoa. Deu para entender? No STJ, pegada de monstro. Quando eu falo violência à pessoa, não tem discussão, tem lá o 352. Agora eu estou falando violência à coisa, né? Danificando a cela para fugir. A pegada do STJ é que o fato seria atípico. Eu tenho uma outra corrente, capitaneada pelo STF, que pensa o contrário. Para o STF, não há necessidade dele ter intenção de causar prejuízo, não. Ora, se ele danificou para sair, né? Veja, o dano foi necessário, né? O dano foi necessário para a fuga. Então, você tem que se prender nessa questão se ele quis causar prejuízo à administração pública, não. Para o STF, aquele preso que danifica a cela para sair, pratica o delito de dano qualificado. Beleza? Então, duas correntes doutrinárias, né? Então, fica ligado aí na pegada de monstro. Sujeitativo qualquer pessoa, né? Sujeitativo qualquer pessoa. E aí eu falava, né? Sujeitativo qualquer pessoa, desde que não seja o proprietário da coisa. Eu dei as duas exceções, que o proprietário da coisa ele acaba danificando bem, não cai no dano, mas cai em outro tipo penal. Não falei? Falei. Bacana. Veja que lá no artigo 163, no caput, eu tenho lá a figura do dano simples, né? Destruir, utilizar ou deteriorar coisa alheia, né? Eu tenho um dano simples. Veja que quando dano simples, a pena é de detenção de 1 a 6 meses. Não é isso? Lança uma pedra no ônibus em movimento, né? O professor, pode esclarecer se é dano? Ora, se ele lança a pedra no ônibus em movimento, ele quer danificar, né? É claro que você tem aí o dano configurado. Agora, tem que verificar se esse ônibus, veja, é um ônibus, se caracteriza um patrimônio público, enfim, né? Agora, veja, uma coisa é ele lançar pedra no ônibus e pegar numa outra pessoa. Aí eu tenho um resultado diverso do pretendido, né? Aí eu vou descaracterizar essa tentativa de dano que seria qualificado se fosse um ônibus público e vou considerar o crime culposo lá, lesão corporal. Eu te chamo no PCBA e digo o seguinte, veja que lá no 63, caput, eu tenho um dano simples. Tem um dano simples, a pena aí é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Isso é muito interessante, porque o delegado de polícia, né, está lá, aí chegou o Mévio falando com o Paulo, danificou a casa dele, um carro dele, né, deu um rabisco no carro, jogando duro demais. Qual a providência do delegado? Veja que trata-se de um crime de ação penal privada, né? O caput trata de um crime de ação penal privada. O delegado ele vai lavrar o termo circunstanciado, a necessidade da manifestação de vontade da vítima. E aí? A necessidade de manifestação de vontade da vítima. Pessoal, tá travando? Eu tô sentindo aqui que a galera, o jogo tá muito duro aí. Se o jogo estiver muito duro, você coloca aí. Não, professor, o jogo tá duro demais, aqui eu tô igual um doido aqui escrevendo. Por isso que eu não tô nem dando coraçõezinhos aí. Se for isso, eu tô ligado, né? Eu sinto que quando vocês desaparecem assim, no meu não, aqui não, tá nada. Então tá beleza. Segura, isso, já peguei. Rapaz, que eu dou uma abertura para vocês ficam todos doidos. Vocês já estão começando a aprender, a estudar no jogo duro no link, né? Sabe que não pode ficar escrevendo qualquer coisa que não interessa. Vocês ficam tudo aqui quietinho, ó, mandando aí na caneta. Tô gostando de ver, né? É bom, rapaz, esse pessoal que me segue, eles estão ligados, né? Vai ficar aí gastando teclado com bobeira. Até os coraçõezinhos eu abro mão quando eu estou explicando, né? Eu nem fico, bombando nem fico, só no final.
Aí no final também você já escreveu o que você queria, você vai embora, nem dá meus coraçõezinhos, mas tá tudo certo. Vem cá, isso, nível NASA, né? Não é porque, professor, você vai falar aquilo de novo, não é porque é gratuito que eu faço de qualquer jeito. Ou eu vou para jogar com tudo, ou eu não faço. Não é isso? Esses caras falam, esse tal de doido desse Zuki aí. Rapaz, mas aquele é doido, né? Fica lá, dá-lhe uma aula. Rapaz, é jogador demais. Vem cá, essa aula é para um aluno, né? Não tem condições de pagar cursinho, mora lá no interior de Pernambuco. Aí vem um examinador com essa pergunta para ele, na questão lá, se há uma pichação no ambiente urbano, querendo que ele venha marcar que é crime ambiental. Aí ele chama, não perceba, e fala, aqui não. Beleza? Isso. Beleza, entendi. Tem que estar. Minha aula você sabe que é links. Então você tem que estar, né? Código Penal, Constituição, Processo Penal, tudo aqui, porque eu vou jogar duro com você. Vamos voltar aqui. Aí eu te chamo no Perceba e digo. Aí foi apresentado lá pro delegado, né? Uma questão de dano. Olha que eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: fica esperto. Muito embora na praxe, pessoal, o delegado ele só lavra um TC se a vítima manifestar vontade, sendo um crime de ação penal privada. A prática, eu tenho que te chamar na técnica. Professor, você vai me chamar na técnica? Vou. Eu vou te chamar na técnica para dizer que a Lei 9.099 não estabelece como condição de procedibilidade requerimento da vítima quando a ação penal privada ou representação da vítima quando a ação penal pública condicionada como pressuposto para lavratura de termo circunstanciado. Eu estou falando para você que o delegado pode lavrar termo circunstanciado independente da manifestação de vontade da vítima, mesmo sendo ação penal privada. Por quê? Porque a Lei 9.099, ela não estabelece. Na Lei 9.099, não tem aquela redação que você encontra lá no CPP quando trata de inquérito. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito só poderá ser instaurado mediante requerimento da vítima. Nos crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito só poderá ser instaurado mediante representação da vítima. Lá tem inquérito. Quando você trata de termo circunstanciado, não tem essa previsão, joga duro. 9.099, aonde? Na 9.099, não grita, professor, eu grito mesmo. Aonde? Na 9.099, está informando que o delegado somente poderá lavrar TC mediante manifestação da vítima, seja aí quando o crime é de ação penal privada condicionada à representação, ou seja, ação penal privada. Aonde? Me mostra aí, pode pegar. Não tem. Tá assim, ó. Delegado de polícia que tomar conhecimento do fato, lavrará o termo circunstanciado. A lavratura do termo circunstanciado, depois que o delegado tomar conhecimento do fato, é de ofício, mesmo sendo um crime de ação penal privada. Beleza? Essa é a técnica. É claro que no nosso dia a dia a gente pega, se a vítima não representar, a gente nem faz, mas veja, mas se você for pegar a Lei 9.099, ela não estabelece condição de procedibilidade, mesmo sendo crime de ação penal pública ou crime de ação penal pública condicionada. O cara vai assinar o termo circunstanciado, aí lá nos juizados especiais que ele vai manifestar a vontade dele. Te chamei no Perceba e falei aqui do dano simples. Não é isso? Legal, pegada de monstro. Tranquilo. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. E aí vem a nossa pedra de toque. Eu não vou aqui tratar de todas as qualificadoras, porque vai me interessar apenas uma, beleza? Porque, veja, eu já dei uma aula tratando de todas as qualificadoras. Aí você tem que estudar lá depois, pega no YouTube, uma aula de dano. Eu só fiz aqui um resumão, né? Tu gostou? Então vamos lá, o professor já tinha estudado dano, mas não com essa maldade, é claro. Aqui o jogo é duro. Você fala muito rápido, é isso aí mesmo, para você anotar rápido. Tem que aprender a pegada do Zuki. Eu vou te chamar no Perceba e dizer, veja que o dano vai ser qualificado, em uma das hipóteses que o dano vai ser qualificado, quando o dano ocorrer, né? Veja, eu aqui vou tratar da redação antiga, beleza? Tá? Porque mudou, tá? Antigo, mudou. Depois eu vou falar, né, o que tá valendo. Tá? 163, parágrafo único, inciso 3, mencionava quando o dano ocorrer contra o patrimônio da União, do Estado, do município, empresa de concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. Veja que aqui não entrava Distrito Federal e nem empresa pública, como por exemplo Caixa Econômica Federal. Dano qualificado, eu tenho uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. E multa correspondente. No dano qualificado, se o delegado prende alguém no dano qualificado,
E veja que no inciso 1, 2 e 3, ação penal é pública incondicionada, veja, não depende de manifestação de vontade da vítima. Aqui eu já falo de flagrante. Por quê? Porque não se trata mais de um crime de menor potencial ofensivo. Entenderam ou não? Então o delegado aqui ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante quando o dano for qualificado. Então essa questão de saber se o dano é simples ou qualificado é muito importante para o delegado. Se o dano for simples, lavratura do termo circunstanciado. Se o dano for qualificado, delegado, vai lavrar o auto de prisão em flagrante e ato contínuo irá arbitrar fiança. Por quê? A pena não é superior a 4 anos. Entenderam ou não? Tá. Aí o Tício jogou uma pedra e quebrou a viatura, com a intenção, né, de danificar, quebrou a viatura da Polícia Civil do Distrito Federal. E aí, professor, como se comportava a jurisprudência? Eu estou falando, né, veja, estou falando de fatos anteriores ao dia de hoje, por exemplo. Eu tinha duas correntes. Uma primeira corrente entendendo o seguinte: olha, direito penal deve homenagear o princípio da legalidade. E veja que lá no artigo 63, parágrafo único, inciso 4, 163, parágrafo único, inciso 3, eu não tenho o DF, né, configurando naquele bojo. Então, pensar diferente seria lançar mão da analogia in malam partem. Então, dano ao patrimônio público do DF, essa corrente, né, com esse entendimento, é dano simples e não qualificado. Essa corrente, inclusive, veja, foi robustecida por diversas decisões do STJ. O STJ seguiu essa corrente. Então, eu tenho diversos precedentes do STJ, entendendo que dano ao patrimônio público do Distrito Federal é dano simples e não qualificado. Eu vou chamar a sua atenção agora para tratar da empresa pública. Veja que a empresa pública também não está constando aqui no inciso 3. Professor, mas está concessionário de serviço público. Concessionário de serviço público tem a natureza jurídica diversa de empresa pública, não é a mesma coisa. Então o Tício lançou uma pedra na Caixa Econômica Federal, provocou dano. Será que o dano é qualificado ou simples? Para o STJ também seria dano simples. Tá. E quais seriam, né, esses fundamentos aí do STJ? Veja aqui, eu vou até ler, né, um dos julgados em que tratava aí do dano ao patrimônio. Agora eu vou ler primeiro do dano ao patrimônio público do Distrito Federal. A quinta turma do STJ se posicionava da seguinte forma: o direito penal é regido pelo princípio da legalidade. Lembra que eu falei? Aí, ó, tá pegando seus fundamentos para tu crescer numa prova discursiva, né? Porra, falar, né, da discussão jurisprudencial, isso, até chegar na nova lei, entenderam ou não? Né? Tu vai trabalhar isso aí. Aí mencionava o julgado: o direito penal é regido pelo princípio da legalidade, não havendo crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ele fala aqui, ó, princípio da legalidade, ou seja, para você considerar o DF como um bem, patrimônio público do DF como dano qualificado, veja, teria que ter uma lei, né, veja, inserindo o DF naquele bojo do inciso 3. Né? E aqui ele vai mencionando, aí fala, ó, ainda que com a previsão da forma qualificada do dano, o legislador tenha pretendido proteger o patrimônio público de forma geral, né? E aqui eu vou falar qual era o posicionamento da outra corrente. Aí ele vem dizendo: e mesmo que a destruição ou a inutilização de bens distritais seja tão prejudicial quanto os cometidos em face das demais pessoas jurídicas de direito público interno, mencionadas na norma penal incriminadora em exame, o certo é que, como visto, não se admite analogia em malam partem no direito penal, de modo que não é possível incluir o Distrito Federal no rol constante do dispositivo em apreço, ou seja, lá do inciso 3. Entenderam ou não? Essa mesma visão, com fundamento no princípio da legalidade, com fundamento na vedação da analogia em malam partem, também, né, essa mesma concepção também foi utilizada para afastar a qualificadora quando se tratar
quando se tratava de empresa pública. Entenderam? Era o mesmo raciocínio. Beleza? Quanto ao dano ao patrimônio público do Distrito Federal, o HC, em diversos precedentes, mas vou citar um aqui, da quinta turma, no HC 319-304, decisão de 2015, Distrito Federal, a quinta turma entendendo que dano ao patrimônio público do Distrito Federal seria dano simples e não qualificado. Quanto decisões do STJ, entendendo que dano a empresa pública, agora, a Caixa Econômica, um exemplo, seria dano simples e não qualificado, eu tenho, por exemplo, o julgado aqui no recurso em HC 57.544, São Paulo, 18/8/2015, aquela decisão também de 2015, entenderam? Não, diversos precedentes do STJ nessa pegada. Bem, essa era o posicionamento do STJ. Professor, eu tenho um outro entendimento. Eu tenho um outro entendimento que você falou que eram duas correntes. Isso, eu te dei uma primeira. Qual o fundamento da primeira corrente? Princípio da vedação, analogia e malam partem e também homenagem ao princípio da legalidade. Beleza. O que pensava a outra corrente? A outra corrente entendia o seguinte, olha, na verdade, o Código Penal é de 1940. O Distrito Federal tem 50 anos. Veio depois. Quando o legislador criou essa redação de proteger os bens públicos, dando uma maior reprovabilidade da conduta daquele que venha danificar um bem público, é claro que ele pensou em todos os entes federativos. Não é isso? Porque se eu já tivesse aí o DF criado, é claro que ele iria incluir. Ele não incluiu porque o DF ainda não tinha sido criado. Você tinha estados e municípios. Então, veja, a inteligência, o espírito do examinador era proteger todos os bens públicos. Ou seja, não criar uma diferenciação. Então, numa interpretação teleológica, joga duro na pegada. Olha, você escrevendo isso numa prova. Então, numa interpretação teleológica, já falei de ação penal, Já falei de ação penal, o Guerreiro está colocando ali, eu já falei. Numa interpretação teleológica, estou dando o fundamento da segunda corrente. Numa interpretação teleológica, o DF estaria abarcado também lá quando ele trata do artigo 163, parágrafo único, inciso 3, muito embora não tivesse sido mencionado. Uma interpretação teleológica, qual era a intenção do examinador? Não é isso? Primeiro fundamento. E segundo fundamento, vedação a diferenciação, Ou seja, homenagem ao princípio da igualdade. Porque quando você quer dizer, então, que se o cara quebra uma viatura da Polícia Civil de São Paulo, o dano é qualificado. Quando quebra uma viatura da Polícia Civil do DF, o dano vai ser simples. Não é isso? Como você, em situações iguais, você vai dar tratamentos diferenciados? Você estaria aí ofendendo o princípio da igualdade. Olha aí a pegada. Entenderam ou não? Então, veja, eu tenho duas correntes, dois fundamentos que você pode utilizar numa prova. A primeira corrente entendendo que seria a vedação do princípio da analogia malam partem e também homenagem ao princípio da legalidade. Primeira corrente, o STJ naquela pegada lá. Eu tenho uma segunda corrente, que era os delegados de polícia, e os promotores também, TJDF, nessa pegada. Qual pegada, professor, que você é? Eu sou da outra pegada. Qual? Daquela pegada que ofende o princípio da isonomia e que, numa interpretação teleológica, claro que a intenção do examinador foi proteger todos os bens públicos, não criando uma diferenciação. Não é porque o DF não está ali que os seus bens recebem um tratamento diferenciado, ou seja, uma menor proteção do Estado. E quando chegava alguém na delegacia que tinha quebrado uma viatura da Polícia Civil ou quebrado qualquer patrimônio público, eu entendia por dano qualificado e, ao invés de lavrar um termo circunstanciado, eu prendia em flagrante. Aí o advogado recorria. O TJ, aí o MP denunciava um dano qualificado. Aí o advogado recorria. O TJ, o DF mantinha. Aí o advogado ia onde? Na STJ. Na STJ, dano simples. Dano simples. Bacana, tranquilo. STJ desclassificava para dano simples e o cara ficava só no termo circunstanciado. Tá, a pegada agora entrando. Viu azul que didática? Não acabou não. Beleza?
Aí o Guerreiro tá me perguntando, ação penal pública incondicionada. Eu já falei, não falei? Que lá no dano, pessoal, senão a gente não anda, né? A gente tem que fazer as perguntas, veja, aquelas, né, jogo duro. Quanto à ação penal, eu já falei, dano, no CAPT, ação penal privada, no inciso 1, 2 e 3, a ação vai ser pública incondicionada. No inciso 4, não é isso? Ação penal privada, tá lá. Você vai verificar quando você trata lá da ação penal, né? Eu volto aqui, já que vocês estão pedindo, né? É um assunto que eu já tinha passado, mas eu volto porque eu jogo duro demais. Veja, pega aí o seu materialzinho, né? Tem que, né? Para professor me fala ação, né? Mas veja, essa é tranquilo. Pega lá no artigo 67. O 67 menciona, né? Veja, um dano caput, ação penal privada. Aí você tem aqui o inciso 1, 2 e 3. Ação penal pública incondicionada. Por exemplo, dano contra o patrimônio público da União, ação penal pública incondicionada. E tem lá no inciso 4, que seria ação penal privada, no inciso 4. Beleza? Inciso... Peraí. 163... tá. Isso. Né? Por motivo... Deixa eu fazer uma correção aqui. Olha, lá no CAPT, né? Ação penal pública em condição... Ação penal privada, beleza? Lá no 163, parágrafo único, inciso 1, 2 e 3. Ação penal pública seria... Inciso 1, 2 e 3, ação penal pública seria incondicionada. Tranquilo? Bacana, né? Bacana, então, né? Inciso 4 também. Ação penal pública incondicionada. Beleza? Tranquilo. Bacana. Volta aqui para mim. Vocês estão aí? Fechamos aqui a questão da ação penal. Acho que eu já tinha explicado, né? Mas volta para cá. Vocês estão aí na área ou correram? Porque agora que a gente vai começar a aula. Bem, aí, veja, no próprio julgado do STJ, quando ele decidiu acerca da... Caramba, vem, Zuki, vem, lembra? Ah, tá. Quando ele decidiu, dizendo que dano ao patrimônio público do DF, dano ao patrimônio público da empresa pública é dano simples, o próprio STJ já mencionava, olha, se há intenção de que o dano ao patrimônio público do Distrito Federal ganhe aí uma configuração de dano qualificado, o examinador ele tem que adotar providências, ou seja, o examinador ele tem que criar uma lei nesse sentido. E já que o STJ tinha esse posicionamento, o que fez o legislador? Falou, olha STJ, bacana, eu vou corrigir isso aí, porque tá dando um problema. Dá um jeito aí, legislador. Eu até criei aqui uma jurisprudência. Eu vou entender pelo simples. Poxa, mas olha só, tá tendo aí uma ofensa ao princípio da proteção, né? Veja, da proteção eficiente. A proteção está sendo deficiente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui. Vou criar uma lei para incluir o Distrito Federal e a empresa pública lá no bojo do artigo 163, parágrafo único, inciso 3. Aí o legislador criou a lei 13.531 de dezembro de 2017. Fresquinha. Que, professor, Veja que desde ontem está em vigência a lei 13.531 de 2017. O que é de 7 de dezembro de 2017. O que é que essa lei fez? Incluiu o Distrito Federal lá no inciso 3, a empresa pública também, bacana, e também alterou lá no delito de receptação, lá na receptação qualificada, quando se trata aí de bens, né, patrimônio da União, veja que não se encontrava o DF lá e agora foi incluído também no DF. Então fica ligado, 180 também foi alterado. Entendeu? Para acabar com essa discussão. Então, veja, professor, então, peraí, me explica. Tá, vou te explicar. Então, aquele pensamento do STJ, então, caiu por terra, caiu. Caiu por terra porque... professor, caiu por terra porque ele fazia... Um dos fundamentos seria o princípio da legalidade, falar que tinha que ter uma lei, né? E agora já tem a lei. Isso. Bacana, entendi. Entendeu? Então, mas eu tenho que saber, claro...
Por quê? Porque se cai uma questão de dano qualificado envolvendo Distrito Federal ou envolvendo empresa pública, você tem um histórico, filho. Falando, né, veja, o STJ pensava, defendia a concepção que seria dano simples, não é isso? Isso, perdeu objeto, considerando que havia uma ofensa ao princípio da legalidade, seria uma analogia malam parte, esse era o pensamento do STJ, não é isso? Né? Agora, delegem lá, tá. Que é isso que você mandou, professor? Delegem lá, tá. É um latim, se estiver na oral, tu manda, delegem lá, tá. O que é delegem lá, tá? À luz da legislação vigente. Delegem lata, né? Delegem lata. Gostei disso, hein? Delegem lata. À luz da legislação vigente, eu tenho que dizer agora que perdeu objeto essa concepção do STJ. Entenderam ou não? Agora, dano ao patrimônio público do Distrito Federal ou da empresa pública, por exemplo, Caixa Econômica, é dano qualificado. É dano qualificado. Nada de lavratura de TC, delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Professor, mas me explica uma coisa. O delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Isso. Aí o delegado vai arbitrar fiança, professor? Vai. Mas por quê? Olha a pena, filho. Nada mudou. O delegado só vai lavrar o auto de prisão em flagrante, mas vai arbitrar fiança, porque a pena continua a mesma. Né? A pena do dano qualificado não ultrapassou os 4 anos. Entenderam? Agora vem cá, se liga. Agora, no que se refere à receptação, aí já mudou. Já mudou. Já mudou porque quando for a receptação e o bem for público, eu digo, do Distrito Federal ou de uma empresa pública, a pena é dobrada. Se a pena é dobrada, ultrapassa os 4. Quando for receptação de bem público, o delegado não pode mais lavrar fiança. Não pode mais bem público, não. Quando for receptação de bem público do Distrito Federal ou da empresa pública, o delegado não vai mais poder lavrar fiança. Por que não, professor? Porque agora a pena é dobrada. Eles entraram aqui, no 180, parágrafo 6º. Deu para entender? Muita informação? Agora tem, né? Agora tem uma observação do Zuc, o Zuc sempre faz as observações, né? Tum! Que ninguém vai falar, só ele vai falar, tum! Pessoal, o que acontece? O legislador, ele procurou dar uma correção, não é isso? Só o juiz. O legislador, ele procurou dar uma correção, né? Veja, para acabar com essa discussão, entendendo aí, né? Até em homenagem ao princípio da vedação da proteção deficiente, né? Isso, a proteção ela tem que ser eficiente, o garantismo tem que ser integral, né? A colega até colocou aí, né? Garantismo negativo, mas também o garantismo positivo, né? Garantismo negativo não atuar do Estado, mas o garantismo positivo, olha, o Estado também tem que criar mecanismo no sentido de proteger os seus bens, de proteger a sociedade. Então tem que ter um equilíbrio, é o que eu chamo aí de garantismo integral, né? Tem que falar para Ferraioli, Ferraioli, eu sei que você gosta muito de desenhar lá o garantismo negativo, mas veja, hoje já se fala no garantismo positivo também. Veja, garantismo negativo, né? A possibilidade do indiciado ter ao seu lado um advogado para acompanhar o seu interrogatório. Garantismo positivo, olha, mas se ele ameaçar a testemunha, tem prisão preventiva para ele, é o garantismo positivo aí. Né? Olha, se ameaçar, tem o Estado aí adotando providência no sentido de proteger, né, as pessoas, proteger a sociedade, proteger aquela testemunha, né? E veja, então eu tenho que ter um sistema desenhado no garantismo integral, não somente no garantismo negativo, né? Eu não posso ter somente o denominado direito penal hiperbólico, né? Ou seja, direito penal hiper, uma excessiva garantia, bólico, né? Hiperbólico, veja, hiperbólico, veja, aí, hiperbólico monocular, uma excessiva garantia para uma só pessoa. Direito penal hiperbólico monocular. Entenderam? Isso, chamei no Ferraioli. Veja, o legislador papou mosca. O legislador papou mosca, e eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte, o legislador papou mosca, por quê? Porque ele poderia ter, nessa lei ainda, ter corrigido uma falha. E essa falha, na verdade, não é nem falha do legislador, não. Por quê? Porque o Código Penal, ele é antigo. Ele é antes da criação do Distrito Federal. Entenderam?
Então, alguns tipos penais mencionam apenas o Estado e nada fala em relação ao Distrito Federal, porque não existiu o Distrito Federal. Como é que o cara ia colocar no bojo de um código de 40 Distrito Federal? Vai lá no furto, 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 vai lá no furto. Você foi no furto? Pega aí no furto. Pega aí no furto. Você pegou aí o furto? Bacana, né? Bacana. Veja lá no furto, no artigo 155, parágrafo 4, parágrafo 5º. Pega lá. Tá de monstro. Quem tá achando que tá de monstro, senta o dedo nessa tela aí enquanto vai pegar o código. Pega lá, guerreiro. Quando você falou, peguei, professor. Furto, parágrafo 5º. Isso. Aí ele fala no parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Não faz referência ao Distrito Federal. Então, isso quer dizer, se o cara transportar um veículo, né? Veja, furtou o veículo, transportou o veículo para o Distrito Federal, não há incidência do parágrafo 5º. Por quê? Porque não entrou o Distrito Federal. Poderia ter corrigido isso agora nessa lei para música, né? Chama o Zuc, que o Zuc dá o bisu. Ó, tem o 155 lá quando for o veículo para um outro estado, lá só fala estado, coloca o Distrito Federal lá, irmão, aproveita, faz logo essa correção, porque o STJ vai meter lá que é analogia em Malam-Partem. Olha, ele gosta disso. Ele não cai naquela corrente que entende que deve ser feita uma interpretação teleológica, buscando o espírito da lei. Ele não cai. Papo mosca, né? Izuki tá dando aqui, né? Ó, vamos ver, né? Né? Os professores estão comentando aí, mas ninguém jogou duro aqui como eu fiz, não. Beleza? E não acabou, não. Vai lá no 157. Vai lá no 157, filho. Aqui estudo é sistemático. Eu tô falando de dano, mas eu já faço o link lá com o 157. Vai lá no 157. No 157, parágrafo 2º, né? Inciso 4. Aí ele fala, né, que o roubo terá a pena majorada se a subtração for de veículo automotor e venha a ser transportado para o estado ou para outro exterior, ou para o exterior, para outro estado ou para o exterior. E se for Distrito Federal? Aí, né? Aí poderia ter que alterado 155, poderia ter alterado 157, né, que eu tô lembrando aqui agora. Né? Nada fez. Joga duro, né, rapaz? O cara é papo numa mosca, né? Bem, eu posso utilizar julgados do STJ anteriores quando se tratar... Olha aí, ó, quem trabalha como advogado. Eu posso utilizar julgados do anteriores, mesmo que esse julgado tenham feito referência a dano, e agora ocorreu uma mudança, mas eu posso utilizar essa concepção do STJ e falar, o STJ, quando não existia a Lei 13.500, antes da edição da Lei 13.531, entendia que o dano era simples, justamente porque havia a necessidade de uma lei incluindo o DF no bojo do inciso 3 do artigo 163, parágrafo único. Então, veja, aonde se tem a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Então, aqui... No 155, a defesa, o meu cliente, ele levou o veículo para o Distrito Federal. Aqui menciona Estado e não Distrito Federal. Querer colocar o meu cliente aqui para responder pelo roubo majorado seria analogia em Malam-Partem. Ofenderia o princípio da legalidade. Joga ele aí no roubo simples. Aí, ó. Né? E aí os julgados que tratavam de um outro tema, muito embora agora foram superados pela edição da lei, e eu ainda falo a necessidade do legislador criar uma lei para alterar 155 e 157, quando trata aqui do transporte de veículo para outro estado, incluir também o Distrito Federal. Veja, não dá, né? Não dá. Eu já falei para vocês que o básico não dá. Eu tenho que falar aqui que eu tô feliz, né? Porque eu coloquei uma postagem no meu Instagram, falando, né, quem queria uma aula do ZUC, né, um curso de Direito Penal do ZUC, assim, nesses detalhes, né, a gente fazer um trabalho bacana, mas aí seria uma coisa em sequência, né, seria um cursinho mesmo, né,
Eu só fiz uma pergunta só para ver, né, a demanda. Eu recebi ali quase, aproximando agora, 1000 mensagens de alunos falando assim, professor, eu estou interessado. Muito bacana, porque eu fico mais motivado, né? É todo um curso para se fazer isso, e a gente fica assim, mas pô, será que isso vai rodar? Será que não vai? Né? Porque eu não quero parar com o Periscope, né? Eu vou continuar dando essas nossas aulinhas aqui, pulverizadas, como eu sempre fiz, e a gente vai ter esse curso, né? Eu acho que eu vou fazer a partir do ano que vem, a gente começar a gravar e colocar lá no site, né? Nada de luxo e os melhores do Brasil, nada. Eu sou o Zuki. Eu vou fazer lá dentro da minha humildade, porque eu vi que tem uma galera que vai fechar comigo. Professor, mas como vai ser essas aulas lá nesse site? Pessoal, vai ter... Eu vou inventar o quê? É jogo duro, porra. Pessoal, vou colocar na sequência, é como eu faço aqui. Eu fico escondendo conhecimento aqui, eu aqui vou para rachar. Eu não chego aqui para dar uma pitadinha para o aluno ficar no interesse para comprar curso. Eu não faço isso. Né? Eu não faço. Ou eu vou dar uma aula ou eu não dou. Para dar basicão aqui, eu não, né? Por isso que fala, esse Zuki, pô, cara, joga duro e tal, mas tem que ser, filho. Né? Viu aqui um estudo, né? Como a gente até chegar aqui no julgado, chegar aqui na lei, eu não ia pegar aqui a lei 13.531. Olha, agora, o dano ao patrimônio público do Distrito Federal da empresa pública é dano qualificado. Tá bom, pessoal? Valeu, tranquilo. Vamos para meu curso lá? Não. Ou eu venho aqui para arrebentar, para fazer uma revisão, né, do que eu já tinha visto. Enfim, e depois eu entro na pedra de toque. E você tem que fazer assim na sua prova. Sempre cresce, demonstra conhecimento para o examinador, né? Se for fazer uma pergunta, dano ao patrimônio público do Distrito Federal é simples ou qualificado? Excelência, o crime de dano, né, veja, inserido lá nos crimes contra o patrimônio, não é isso? Objeto jurídico tutelado é a coisa alheia. Foi até bom tu ter falado aí. Volta aí, corre não, que eu lembrei de um fato que eu não falei. Eu tenho dano em face da res nullius, coisa de ninguém. Dano versus res nullius, aí, tá vendo como fica faltando? Não dá. Aí minhas aulas vai ter que ser 500 vídeos lá, só de um assunto. Dano versus res nullius, veja que o fato vai ser atípico. Eu danificar coisa de ninguém, o fato é atípico. Dano versus res derelicta, coisa abandonada. Se eu danifico uma coisa que está abandonada, o fato é atípico. Dano versus res desperdita, coisa perdida. Aí, filho, caracteriza. Caracteriza por quê? Porque a coisa está perdida, mas tem proprietário. E se o objeto jurídico tutelado é coisa alheia, né? Ou seja, de outra pessoa, eu tenho dano configurado. Entenderam ou não? Então, se o Tício acha alguma coisa e quebra, não, né? Aqui não há que se falar em crime a prazo, né? Veja, o crime a prazo é apropriação de coisa achada. Se eu acho um relógio hoje que é de uma pessoa, esse relógio está perdido e eu quebro esse relógio, eu tenho dano. Não tem que se falar que tem que esperar 15 dias, não. 15 dias para caracterizar o crime de apropriação de coisa achada, joga duro. Entenderam? Tá vendo aí? Ó? Eu comecei a falar aqui, quase que eu esqueço. Beleza, pessoal? Caramba, 1 hora. Rapaz, eu entrei só para falar da lei. Só entrei para falar da lei, mas não consigo. Acabei dando... não deu aula de dano não, hein? Busca no YouTube. YouTube tem essa aula completa de dano lá, beleza? Aqui eu só fiz uma revisão. Jogamos duro aí? Isso, agora você fala lá, né, que você estudou a lei 13.531, fala o que alterou, fala que o examinador papou mosca, o Zuki falou que ele papou, aí você mostra onde ele papou, bacana, fala que a decisão do STJ se encontra superada agora, porque você já tem uma lei, e o delegado agora tem que lavrar o flagrante, mas o delegado vai arbitrar a fiança. Isso. Rapaz, não corre não. Dano versus Maria da Penha. Rapaz, é muita coisa. Olha que quando eu falo dano em relação a Maria da Penha, eu posso ter o crime de dano. Aquele namorado, sabe aquele namorado? Pegou lá o telefone da Tícia? Foi logo no zap dela. Tem os caras bobos, né, cara? Rapaz, não se olha telefone de mulher, a mulher também tem que olhar o telefone do homem, não. Vocês têm que se respeitar, né? Isso é muito complicado, né? Fica, né, querendo, vai ficar arrumando confusão. Aí ele foi lá, olhou. Aí tá lá. Sabe, ela dá aqueles beijinhos de coraçõezinho. Ó, beijinho de coraçõezinho é demonstração de carinho, tá? É carinho, isso não quer dizer que a mulher tá saindo com o cara, não tem nada a ver.
Beijinhos. Aí ele viu 3 beijinhos. Sabe aquele beijinho que tem um coraçãozinho? Ih, rapaz, pegou o telefone, jogou no chão e quebrou. Tem dano aí. Professor, e aí? Aí esse fato foi levado pro delegado? Sim. Professor, e aí? Maria da Penha, né? É Maria da Penha, configura, né? Uma violência patrimonial. O delegado, ele vai lavrar o flagrante? Calma. Ação penal pública não incondicionada? Calma. A ação penal pública vai ser incondicionada quando for lesão corporal. Dano, a ação continua sendo ação penal privada. Mas, e aí, professor, mas aplica 9.099? Não se aplica porque está no bojo da Maria da Penha. O delegado ele vai lavrar o flagrante, o cara vai ser preso, mas vai arbitrar fiança, mas fica ligado. Para o delegado lavrar esse flagrante, a Tícia, que estava lá, né? A Tícia, que o telefone era dela, estava lá mandando um beijinho, ela tem que manifestar vontade na delegacia. Por quê? Porque, muito embora seja um crime de dano, e dano é de ação penal privada, mas se ocorreu no ambiente, no contexto doméstico, eu tenho a Maria da Penha. A Maria da Penha afasta 9.099, eu não vou poder entender como um crime de menor, ou melhor dizendo, não vai ser submetido ao rito da 9.099, então o delegado não pode lavrar o termo circunstanciado, porque o termo circunstanciado se encontra lá na 9.099. O que o delegado vai ter que fazer? Lavrar o flagrante. Então, o delegado vai ter que... A vítima vai ter que manifestar. Pá. Delegado vai lavrar o flagrante. Isso. E ato contínuo, professor? Ato contínuo, o delegado vai arbitrar fiança. Mas na Maria da Penha, aonde está dizendo que na lei Maria da Penha não é possível fiança? Entendeu? É sim, possível, né? Então, fica ligado. Tá. Quase que passa batido, meu. Agora acabou mesmo. Sexta-feira, gostaram? Bomba de coraçõezinhos agora aí. Dá uma moral sexta-feira, mano. Pessoal, amanhã, jogo pesado demais. Lá no Espaço Campos. Jogo pesado demais, né? Eu vou acordar cedo, fazer minha revisão. Eu vou pra lá pra destruir. Dentro da humildade, na proteção de Deus. Lá no Espaço Campos, beleza? Vamos jogar duro amanhã, né? 14 às 19, paulada. Beleza? Vai ser bacana a aula lá. Chega cedo, né? Chega lá às 12 horas, faça a sua inscrição. Leva sua colaboração, né? Eu já falei que não vai ser possível aceitar cartão lá, né? Um preço muito acessível para todos, R$60, né? Uma aula à tarde de exercício de parte geral, uma parte difícil. Então você vai jogar duro. Naldo saiu na fiança. É possível fiança na Maria da Penha. Agora, desde que ele tenha cometido um crime só, né? Porque se ele cometeu diversos crimes, tem que somar as penas. Aí não é possível, tem que ver como é que foi lá. Beleza? Mas eu não sei, não posso dar opinião. Igual o Jornal Nacional aqui, ó. Aí vai pegando as folhas. Bomba de coraçõezinhos aí até acabar a música. Você que adora ficar me vendo aí, fica até o final da live. É porque você me dá moral. Professor, porque é o seguinte, você fica falando, eu fico anotando, entendeu? Aí quando acaba a aula, eu fico cansado, eu fico aqui olhando o que você está falando e tal, dando uma relaxada. Aí enquanto isso eu vou bombando de coraçõezinhos aqui. Porque quando você está dando aula não dá para ficar mandando os corações. Vou mandar agora, beleza? Beleza. Manda aí. Isso, JD, né? Caramba, escrevi muito hoje. Imagino. Bacana, né? Vou embora. Pessoal, então é isso, né? Até eu tô cansado aqui. Adelante focado, jogando muito duro com você. Beleza? Tchau, tchau.